O caixão de Sofia descia lentamente para o solo úmido do cemitério de Lisboa, sob uma chuva fina que parecia chorar junto com o céu cinzento. Eu, Ana, estava ali, escondida atrás de uma árvore antiga, o coração apertado como se fosse esmagado por mãos invisíveis, enquanto a família dela, com olhares frios e acusadores, murmurava preces hipócritas. No momento em que o padre terminou a bênção, a mãe de Sofia virou-se para mim e cuspiu as palavras que me cortaram como lâminas. Você não pertence aqui, sua traidora em terceira, saia antes que eu chame a polícia. Meu mundo desabou naquele instante. Sofia e eu havíamos construído uma vida juntas em segredo, nos becos escondidos de Alfama, onde o fado ecoava nossas paixões proibidas. Ela era a herdeira de uma família conservadora de Porto, donos de vinícolas antigas, e eu, uma professora de literatura em Lisboa, vinda de uma família humilde do Alentejo. Nos conhecemos há 10 anos, em uma conferência sobre literatura portuguesa, onde seus olhos castanhos me capturaram como um poema de Fernando Pessoa. Você me faz sentir viva, ela sussurrou na primeira noite que passamos juntas, em um quarto de hotel com vista para o Tejo. Mas o amor entre duas mulheres, em uma sociedade ainda presa a tradições católicas e machistas, era um segredo que carregávamos como uma bomba relógio. A família de Sofia sempre suspeitou, mas ela negava tudo, casando-se comigo em uma cerimônia simbólica em Espanha, longe dos olhares julgadores. Eles nunca entenderão, dizia ela, com um sorriso triste, enquanto planeávamos nossa vida futura. Mas o câncer veio como um ladrão na noite, levando-a em meses. No hospital, segurei sua mão até o fim, prometendo honrar nosso amor. Agora, ali no cemitério, eu era a intrusa. A irmã de Sofia, Maria, aproximou-se com um envelope na mão. Aqui está o testamento. Você não recebe nada. Sofia mudou tudo no último mês, disse que você traíra. Traíra? Meu estômago revirou. Eu nunca a traí. Mas o que ela quis dizer? Voltei para nosso apartamento em Bairro Alto, as paredes ecoando memórias de risadas e beijos. Sobre a mesa, uma carta dela, selada, que eu não havia notado antes. Ana, se você está lendo isso, é porque eu parti. Há coisas que não contei por medo de te perder. Minha família me pressionou a mudar o testamento, alegando que nosso amor era uma aberração. Eu fingi concordar, mas há um segredo enterrado no jardim da casa de Porto. Encontro e lute. Meu pulso acelerou. O que era isso? Uma pista? Decidi ir para Porto naquela noite, o trem balançando como meus pensamentos turbulentos. A sociedade portuguesa, com suas festas religiosas e famílias unidas, via o amor como o nosso como uma ameaça ao normal. Eu sentia o peso dos olhares nas ruas, as fofocas nos cafés. Mas agora, com a acusação de traição pairando, eu precisava provar minha inocência. Chegando em Porto, a casa da família era uma mansão imponente, com vinhedos se estendendo como veias verdes. Fingi ser uma amiga distante para entrar, mas o pai de Sofia, um homem rígido de bigode grisalho, me reconheceu. O que você quer aqui? Já não basta o escândalo? Eu engoli o orgulho. Só vim pegar algumas coisas de Sofia. Ele riu friamente. Ela nos contou tudo. Como você a manipulou por dinheiro. Manipulei? Meu sangue ferveu. Naquela noite, esperei a escuridão e cavei no jardim, sob a lua cheia. Minhas mãos sujas de terra encontraram uma caixa de metal. Dentro, documentos, um testamento verdadeiro, nomeando-me herdeira, e cartas revelando as pressões da família. Eles me ameaçaram com deserdar se eu não rompesse com Ana, escreveu Sofia. Lágrimas misturaram-se à terra. Mas isso era só o começo. A família não pararia. No dia seguinte, recebi uma ligação anônima. Desista, ou vamos expor sua vida pecaminosa para o mundo. Meu peito apertou. Eu era professora e em uma escola católica, isso poderia me custar o emprego. Mas o amor por Sofia me impulsionava. Encontrei uma advogada, Rita, uma mulher forte que lutava por direitos LGBT em Portugal. Isso é discriminação, disse ela, olhos flamejantes. Vamos lutar. Mas Rita tinha seus próprios demónios, uma ex que a traíra publicamente.
Confia em mim, Ana. Mas cuidado, famílias como essa jogam sujo. Começamos a planejar, mas duvidava, e se Sofia realmente me traíra de alguma forma? As sementes da dúvida plantadas pela família cresciam. Enquanto isso, flashbacks me atormentavam. Lembrei de nossa primeira briga séria, quando Sofia hesitou em contar à família. Eles me deserdariam, Ana. E você, com seu salário de professora, como nos sustentaríamos? Aquelas palavras agora soavam como acusações. Será que ela me via como dependente? Não, eu a amava pelo que ela era, não pelo dinheiro. Mas a sociedade nos forçava a esses papéis. Em uma manifestação pelo casamento igualitário em Lisboa, havíamos nós beijado publicamente pela primeira vez, sentindo medo e a liberdade misturados. Agora, sozinha, eu enfrentava o abismo. A reunião com a família em Porto foi um campo minado. Sentados na sala de estar ornamentada com quadros de antepassados, o pai de Sofia, Sr. Oliveira, presidia como um juiz. Você acha que pode nos chantagear com mentiras? Cuspiu ele, enquanto Maria, a irmã, cruzava os braços, olhos cheios de ódio. Sofia nos disse que você a forçou a esse relacionamento antinatural. Antinatural? Meu estômago revirou, mas mantive a compostura. Mostrei as cartas da caixa. Aqui está a prova. Sofia foi coagida por vocês. O silêncio caiu como uma guilhotina. Então, o pai riu. Falsificações. Nós temos testemunhas. Rita, ao meu lado, interveio. Vamos ao tribunal. Discriminação baseada em orientação sexual é ilegal em Portugal desde 2010. Mas eu via o medo nos olhos dela. Fora do tribunal, a sociedade ainda julgava. Notícias locais já sussurravam sobre o escândalo lésbico na família Oliveira. Amigos meus na escola começaram a me evitar e o diretor me chamou para uma conversa. Ana, rumores estão circulando. Isso afeta a imagem da instituição. Meu emprego pendia por um fio. Noite adentro, eu chorava, questionando se valia a pena. Sofia valia? Sim, mas o preço era alto. Um flashback me levou de volta a um fim de semana em Sintra, onde passeamos pelos palácios como princesas em um conto de fadas proibido. Um dia vamos morar aqui, livres, disse Sofia, beijando-me sob as árvores. Mas a realidade era cruel. Sua família a pressionava por um casamento arranjado com um homem de negócios. Eles acham que é uma fase, confidenciou ela. Eu a apoiei, mas agora duvidava, e se ela ceder à pressão no fim? A carta na caixa sugeria que não, mas as palavras de Maria coavam. Sofia se arrependeu. Ela nos pediu para protegê-la de você. Decidi confrontar Maria sozinha. Em um café à beira do Douro, ela se sentou, elegante em seu vestido preto de luto. Por que odeia tanto nosso amor? Perguntei. Ela hesitou, olhos baixos. Porque destrói a família. Mamãe adoeceu por causa disso. E Sofia? Ela sofreu. Sofrido? Meu coração doeu. Ela mamava. Maria suspirou. Talvez. Mas no hospital, ela confessou que você isolou dos amigos. Isolou? Não era verdade. Mas a dúvida crescia. Talvez eu tivesse sido possessiva, temendo perdê-la para o mundo heteronormativo. Rita me ajudou a investigar. Descobrimos que a família alterara o testamento com um notário corrupto, amigo do pai. Isso é fraude, disse ela. Mas o risco era grande. Rita confessou sua própria história. Minha ex me traiu com um homem para voltar ao normal. Perdi tudo. Nossos olhares se cruzaram, uma faísca de compreensão. Mas eu era leal a Sofia. Ou era? Sonhos me atormentavam, onde Sofia me acusava de egoísmo. Acordei suando, o peso da sociedade esmagando-me. Em Portugal, apesar das leis progressistas, as pequenas cidades ainda ostracizavam. O confronto seguinte foi na vinícola.
O pai me convidou, fingindo trégua. Assine isso e vá embora com algum dinheiro. O documento renunciava meus direitos. Não, respondi. Ele sorriu maliciosamente. Então, prepare-se para a humilhação. No dia seguinte, um jornal local publicou herdeira lesbiana acusada de manipulação. Meu nome estava lá, exposto. Colegas me olhavam torto, alunos sussurravam. Perdi amigos. O isolamento era sufocante. Mas Rita insistia, isso é o que eles querem. Gut. Um aliado inesperado surgiu, o primo de Sofia, João, gay assumido, mas escondido da família. Ele me contatou secretamente. Sofia me contou tudo. Eu ajudei a enterrar a caixa. Seu apoio era um raio de luz. A família é tóxica. Eles me forçaram a terapia de conversão quando jovem. Juntos, planejamos expor a verdade. Mas a traição veio de onde menos esperava. Maria descobriu nossas reuniões e alertou o pai. Uma noite, meu apartamento foi invadido, documentos roubados. Eles não param, chorei para Rita. Ela me abraçou, um gesto que me confundiu. Era solidariedade ou algo mais? A tensão crescia. Eu me via em um espelho quebrado, fragmentado entre amor, raiva e dúvida. A sociedade portuguesa, com sua fachada de tolerância, escondia preconceitos profundos. Em festas como São João, casais heterossexuais dançavam livres enquanto nós nos escondíamos. Sofia e eu havíamos prometido mudar isso, mas agora eu lutava sozinha. O alto trão se aproximava e eu precisava escolher, desistir ou arriscar tudo. O tribunal em Porto era um coliseu moderno, onde olhares curiosos me perfuravam como lanças. Eu, no banco das testemunhas, sentia o suor escorrer pelas costas. O advogado da família, um homem astuto, questionava: não é verdade que você dependia financeiramente de Sofia? Meu advogado, recomendado por Rita, interveio, mas as palavras doíam. Dependia? Sim, em parte, mas nosso amor era genuíno. Mostramos as cartas, o testamento verdadeiro. O juiz franzia a testa, ponderando. Fora dali, manifestantes pró-LGBT protestavam, mas contra-manifestantes gritavam: defendam a família tradicional. Meu estômago revirava. Rita estava ao meu lado, sua presença um ancoradouro. Você é forte, Ana. Mas suas próprias feridas sangravam. Ela confessara que após a traição da ex, jurara nunca mais amar. Nossas conversas noturnas viravam confessionais. Eu vejo em você o que perdi, disse ela uma vez. Eu recuei, leal a Sofia. Mas a solidão me tentava. Um beijo impulsivo aconteceu após uma vitória preliminar no tribunal. Desculpe, murmuramos, mas o dano estava feito. Traição? Meu coração se dividia. Flashbacks de Sofia me assombravam. Em uma viagem a Algarve, deitadas na praia, ela disse: se eu partir, viva, Ana. Não se prenda ao passado. Agora, aquelas palavras pareciam permissão. Mas era certo? A sociedade nos ensinava que amor lésbico era frágil, propenso a traições. Eu me sentia culpada, como se estivesse traindo sua memória. João, o primo, notou minha distração. Cuidado com Rita. Ela é boa, mas machucada. Sua advertência ecoou. A família contra-atacou. Testemunhas falsas alegaram que eu discutira com Sofia no hospital. Ela queria terminar, mentiram. Meu mundo tremia. Maria testemunhou, Sofia se arrependeu do pecado. Pecado? Raiva me consumiu. Confrontada, Maria vacilou. Eu a amava como irmã. Mas o que vocês faziam era errado. Errado? Em um país que legalizou o casamento gay em 2010, ainda havia essa hipocrisia. Eu gritei: o errado é forçar alguém a negar quem é. O juiz bateu o martelo. Fora do tribunal, uma multidão me cercou.
Repórteres perguntavam: é uma luta por dinheiro ou por direitos? Ambas, pensei, mas disse: pelo amor. Rita me puxou para longe, mas sua mão demorou na minha. Naquela noite, confessamos atração mútua. Sofia gostaria que você fosse feliz, disse ela. Mas era uma desculpa? Dormi atormentada, sonhando com Sofia me perdoando. Acordei decidida, focar na luta. João trouxe provas, gravações do pai admitindo a coação. Use isso, disse ele, arriscando sua própria posição na família. Gratidão me inundou. Mas a traição veio. Rita, pressionada por dívidas, considerou um acordo com a família. Descobri por acidente, ouvindo uma ligação. Quanto oferecem? Meu coração quebrou. Confrontada, ela chorou. Eu preciso do dinheiro, Ana. Mas eu te amo. Amor? Era rápido demais. Traída novamente, eu me isolei. A alta tensão no tribunal culminou. Apresentamos as gravações. O pai empalideceu. Isso é montagem. Mas o juiz ordenou a investigação. Vitória parcial, mas o custo emocional era imenso. Perdi o emprego, a escola citou distrações. Amigos se afastaram, temendo associação. A sociedade portuguesa, progressista na lei, conservadora no coração, me punia. Em uma igreja vazia, rezei: Sofia, me guie. Sua voz ecoou na mente: lute pelo que é certo. Rita pediu perdão. Fui fraca. Eu perdoei, mas mantive distância. O amor exigia confiança e a minha estava abalada. O caso se arrastava, com apelações. Meu interior conflituava: vingança ou justiça? Danos ou cura? Cada decisão custava pedaços da alma. A narrativa se intensificava, rumo ao clímax inevitável. A investigação revelou a fraude. O notário confessou, pressionado pela polícia. O pai de Sofia foi preso por falsificação de documentos. A mansão em Porto virou caos, com Maria chorando nos braços da mãe. Vocês destruíram tudo, acusou-me ela por telefone. Destruí? Eles que nos destruíram. Mas vitória amarga. O tribunal concedeu uma herança, mas o dinheiro parecia sujo de sangue emocional. Doei parte para associações LGBT, honrando Sofia. Rita reapareceu, arrependida. Eu errei, Ana. Deixe-me compensar. Seu beijo era tentador, mas hesitei. Preciso de tempo. Tempo para curar as feridas da traição, da perda. Flashbacks de Sofia me visitavam, nossa vida em Lisboa, cozinhando bacalhau, rindo de bobagens. Você é minha âncora, dizia ela. Agora eu flutuava à deriva. João se tornou amigo próximo, compartilhando histórias de sua própria luta. Ser gay na família Oliveira é como ser um fantasma. Juntos, fundamos um grupo de apoio em Porto. Mas a sociedade não perdoava facilmente. Ataques online me chamavam de destruidora de famílias. Em uma entrevista à TV, defendi: o amor não destrói, o preconceito sim. Reações mistas, apoio de jovens, ódio de conservadores. A mãe de Sofia, enfraquecida, me visitou. Eu errei. Sofia amava de verdade. Lágrimas nos uniram por um momento. Mas o dano era irreversível. Ela revelou: Sofia mudou o testamento para te proteger, fingindo arrependimento. Proteção? Meu coração inchou de amor póstumo. Conflitos internos ferviam. Era certo expor a família? A vingança me consumira? Rita insistia: você fez o bem. Mas um novo dilema surgiu. Descobri que Maria, secretamente, era bissexual, reprimida pela família. Ela me confrontou: você me obrigou a enfrentar isso. Obrigou? Não, liberei. Mas ela traiu, espalhando rumores. Por medo, admitiu. Medo que eu conhecia bem.
Perdoar ou condenar? Escolhi o diálogo. O clímax veio em uma manifestação em Lisboa, no Dia do Orgulho. Eu falei no palco: nosso amor não é aberração. É humano. A multidão aplaudiu, mas atiraram ovos. Rita me protegeu, provando lealdade. Naquela noite, cedemos à atração. Sofia aprovaria, sussurrei. Mas culpa me roía. Era uma nova traição? A sociedade nos forçava a escolhas morais cinzentas. João alertou: a família planeja revanche. De fato, apelaram ao Tribunal Superior. Mais batalhas. Meu esgotamento era palpável. Noites insones, questionando, certo ou errado? O amor exigia sacrifícios, mas quanto? Doei mais da herança para a caridade, limpando a consciência. Rita e eu nos aproximamos, construindo algo novo, mas frágil. A resolução se aproximava. Em uma reunião familiar mediada, o pai, liberto sob fiança, pediu trégua. Pelo bem de Sofia. Aceitei, mas com condições: reconhecimento público. Eles recusaram. A guerra continuou. Meu interior se transformava, de vítima a guerreira. A sociedade mudava devagar, mas minha história inspirava outras. O verdito final veio em um dia chuvoso, e quando o enterro de Sofia. O Tribunal Superior confirmou: herança minha, família multada por discriminação. Vitória, mas vazia. A mãe de Sofia faleceu pouco após, de coração partido. Maria, agora sozinha, me procurou. Eu era invejosa. Sofia era livre com você. Invejosa? Revelou sua própria atração por mulheres, escondida. És de mim. Eu ajudei, conectando-a a grupos. Redenção? Talvez. Rita e eu nos tornamos um casal, mudando para o Algarve, longe do caos. Mas fantasmas persistiam. Sonhos com Sofia me faziam questionar: traição ou evolução? Viva, ecoava sua voz. A sociedade portuguesa progredia: mais casamentos gays, menos preconceito. Mas em vilarejos, o velho persistia. Minha história virou livro, inspirando debates. João casou-se com seu parceiro, convidando-me como madrinha. Graças a você. Gratidão mútua. Mas o custo: amizades perdidas, carreira reinventada como ativista. Valeu? Sim, pelo despertar coletivo. Conflitos morais resolvidos em cinza, certo e errado misturados. No fim, sentei à beira do Tejo, carta de Sofia na mão. AME sem medo. Eu amava, mas com cicatrizes. A jornada me mudou, de ingênua a resiliente. A família Oliveira desfez-se, vinícolas vendidas. Maria, agora aberta, lutava ao meu lado. Ciclo fechado. Mas uma pergunta permanece: em uma sociedade que força segredos, é certo expor verdades dolorosas, mesmo que destrua famílias, ou silêncio é uma misericórdia disfarçada?